Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao curso Orando com o Apóstolo Paulo e o canal Ensinando Cristo às Nações. Meu nome é Jorge Eduardo, sou pastor da Igreja Ensinando Cristo às Nações em Maracanaú, Ceará, e nós estamos hoje na terceira aula do curso Orando com o Apóstolo Paulo. Hoje nós vamos entrar, propriamente dito, na primeira oração de Paulo, que está escrito na carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. E hoje nós teremos a primeira parte, porque essa oração, que eu chamo da oração da plenitude de Deus, ela foi dividida em três partes para ficar mais didático, mais fácil de todos compreenderem em nome de Jesus. Abra o seu coração, porque hoje nós vamos mergulhar em uma das orações mais profundas do apóstolo Paulo. Eu chamo essa oração de a oração da plenitude de Deus, porque é isso pelo qual Paulo ora em suas cartas. Antes de começarmos propriamente dita a comentar esta oração, nós precisamos entender que Paulo orou milhares de vezes, porque sempre que Paulo fala das suas orações, ele o faz no plural e nunca no singular, mas ele deixou o conteúdo apenas de 4 das suas milhares de oração. E eu creio, tenho dito isso aqui desde a introdução deste curso, que o Espírito Santo, ele quer nos ensinar verdades preciosas através das orações do apóstolo Paulo. Pois o próprio Paulo nos ensina em 2 Timóteo, capítulo 3, que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, soprada pelo Espírito Santo e útil para nos ensinar. Ou seja, o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever o conteúdo de 4 das suas milhares de orações para nos ensinar princípios poderosos que, se aplicados em nossa vida, irá certamente revolucionar a nossa comunhão com Deus, a nossa perspectiva de oração. Então hoje iremos mergulhar em uma das orações mais profundas do apóstolo Paulo. O tema desta oração é intercessão por revelação espiritual. E eu quero desde já lhe dizer que o que mais nós precisamos hoje não é tanto de conhecimento natural, mas é de revelação do Espírito Santo. É bem verdade que o conhecimento natural, ele é precioso, ele é importante, mas além do conhecimento natural, nós precisamos também de revelação do Espírito Santo. Então nós temos aqui um tempo de 20 minutos, e eu gostaria que você prepare a sua Bíblia e o seu coração. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode ler conosco em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 17, que diz assim, eu vou ler aqui na minha versão, diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Perceba que Paulo, ao saber da fé dos irmãos no Senhor Jesus e do amor que eles estavam demonstrando uns para com os outros, ele escreve essa carta e essa oração, dizendo: depois que eu ouvi falar da fé de vocês e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês. Aleluia. Então você percebe que Paulo, ele está inspirado, motivado a orar por esses irmãos, e ele diz: eu não paro de dar graças a Deus por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Eu gosto de especificar, de esclarecer que sempre que Paulo menciona suas orações, ele nunca faz no singular, mas sim no plural. O que significa, o que nos ensina, que Paulo orou milhares de vezes pelo povo de Deus. E aqui, especificamente nesta oração, a oração da plenitude de Deus,
Paulo não se preocupa com as coisas naturais, com os problemas do dia a dia. Paulo não se preocupa com as contas a pagar. Paulo não se preocupa com os perrengues que as pessoas estavam passando naquele momento. E não é que isso não é importante, é que ele estabelece através dessa oração uma prioridade, uma hierarquia de prioridades que é exatamente colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Paulo ora e diz: eu não paro de orar por vocês, pedindo que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação. Primeiro, Paulo, ele é grato a Deus pela vida desses irmãos. Em seguida, ele intercede por eles e ele diz: eu não paro de orar, eu não posso parar de interceder por vocês e de pedir em favor de vocês. Irmãos, entenda uma coisa, se Paulo, um homem de elevada estatura espiritual, foi um homem que orou muito, nós precisamos entender a importância de orarmos hoje, de valorizarmos e de colocarmos num lugar de destaque e de prioridade na nossa vida a oração. Hoje, com a vida corrida que nós temos, com tantas distrações, com tantas redes sociais, com tantos afazeres que nós temos no dia a dia, muitas vezes nós deixamos a oração em segundo plano, ou algumas pessoas nem mesmo têm a oração, nem mesmo ora. E aí nós precisamos estabelecer em nossa vida o lugar da oração, nós precisamos estabelecer em nossa vida a prioridade de oração, porque era isso que Paulo fazia. Ele disse: eu não paro de orar, eu não cesso de orar e de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Queridos, isso é muito importante para que a gente possa compreender a dinâmica, a importância, o valor, o poder que a oração tem em nossas vidas. E para isso, nós precisamos, assim como Paulo, valorizar a oração na nossa vida. E esse curso, ele tem o propósito de estimular você, de inspirar você, para que você verdadeiramente dedique tempo para orar e para conhecer o Senhor. E esses textos nos mostram que Paulo, de fato, orava muito e ele tinha uma clara consciência do lugar da oração e do poder que a oração tem, do lugar que a oração tem na sua vida, em nome de Jesus. Paulo sempre menciona suas orações no plural e nunca no singular, eu já falei. E o pedido especial de Paulo, como nós podemos ver aqui na tela, é que ele não ora por coisas passageiras, banais, triviais da vida, mas pelo espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é a maior bênção que nós podemos ter em nossa vida enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus. A maior bênção que nós podemos ter é o conhecimento de Deus. Deus deseja ser conhecido. Nós podemos dividir essa oração em duas partes. A primeira parte é que Paulo ora para que Deus se revele. Quando ele menciona aqui o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, Paulo está exatamente seguindo o caminho correto do conhecimento de Deus. O profeta Oséias, no capítulo 6 e no versículo 3, ele diz: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. A Bíblia, a palavra de Deus, nos revela que é a vontade de Deus ser conhecido pelo seu povo. Por exemplo, no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 34, o Senhor promete estabelecer uma nova aliança, e um dos pilares dessa nova aliança é que nós não viveríamos de conhecimento alheio, mas do conhecimento do próprio Deus. O profeta, falando pelo Espírito, ele disse: e não ensinará jamais cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, diz o Senhor. O desejo do Senhor é isso, que nós o conheçamos. Então nós podemos dividir essa oração em duas partes. A primeira parte, Paulo ora pelo conhecimento de Deus, e a segunda parte, que nós vamos ter na próxima aula, ele ora por três coisas fundamentais.
O conhecimento do chamado, do propósito de vida, o conhecimento da herança dos santos e o conhecimento do poder da ressurreição que foi empregado por Deus Pai em Jesus para ressuscitá-lo dentre os mortos. Essa oração, irmãos, é muito importante porque esse é o conhecimento de Deus. Como eu mencionei agora há pouco, a Bíblia nos convida a conhecer o Senhor e a prosseguir em conhecê-lo. Mas algo que nós precisamos ter em mente muito claro no nosso coração é que nós não temos a capacidade, nenhum ser humano tem a capacidade de conhecer a Deus por si mesmo. Nós não conhecemos a Deus com o nosso intelecto, nós não conhecemos a Deus lendo, nós adquirimos conhecimento sobre Deus, a respeito de Deus, mas o conhecimento de Deus não é adquirido lendo nem mesmo a palavra, ok? E eu defendo ferrenhamente o conhecimento da palavra, eu sou um amante da palavra, eu sou apaixonado por conhecimento, mas nós não adquirimos conhecimento lendo, nós não adquirimos o conhecimento de Deus ouvindo uma mensagem, nós adquirimos conhecimento de Deus quando o próprio Deus se revela para nós. Os teólogos chamam isso de a autorrevelação de Deus. Somente o próprio Deus pode se revelar para nós. E o chamado do Senhor através do profeta Oséias é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o nosso tempo é curto, eu listei aqui uma série de versículos bíblicos onde mostra que o desejo do Senhor é ser conhecido pelo seu povo e ele nos convida a buscá-lo, a procurá-lo em oração, em consagração, em contemplação, a beleza e a glória de Deus em oração para conhecê-lo. Você pode dar uma pausa, pode pausar o vídeo agora e você pode abrir a sua Bíblia nesses textos e certamente você será abençoado e edificado em nome do Senhor Jesus. O conhecimento de Deus é a maior bênção que nós podemos receber de Deus. Lá no capítulo 1 de Efésios, no versículo 17, quando Paulo menciona o pleno conhecimento de Deus, essa palavra pleno, na verdade frase pleno conhecimento, é a tradução de uma palavra do grego. Essa palavrinha que eu destaquei aí no texto, epignosis. E aqui tem o conceito dessa palavra que significa o conhecimento profundo e espiritual de Deus. Perceba que o conceito de epignosis não é um conhecimento terceirizado, não é um conhecimento que vem através de outra pessoa. Isso não é conhecimento, isso é informação. Nós precisamos distinguir o que é conhecimento e o que é informação. O homem pode nos dar informação, os livros podem nos dar informação, a história bíblica pode nos dar informação, mas só quem pode nos dar revelação, conhecimento profundo e espiritual de Deus é o próprio Deus. E é por isso que Paulo ora para que os crentes tenham discernimento sobrenatural. E certamente, irmãos, isso vai além do conhecimento teórico. Você pode falar sobre os livros da Bíblia, conhecer toda a história, todo o fundo histórico, político, social, religioso, de todas as formas possíveis. Você pode estudar teologia, você pode estudar exegese, hermenêutica, história, homilética, você pode estudar a história de Israel, a história da igreja, você pode estudar todas as matérias do curso de teologia e você não terá um pingo de conhecimento de Deus. Você terá conhecimento sobre Deus. Saber sobre uma pessoa é uma coisa e conhecer a pessoa é outra coisa bem diferente. Fazendo uma aplicação prática, vamos usar o casamento como exemplo. Você que é casado tem a sua esposa, você, irmã que é casado, tem o seu marido. Você pode conhecer o seu marido, a sua esposa, porque você está convivendo com ele ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos.
Mas ninguém conhece o seu marido ou a sua esposa como você. Você não sabe. Você conhece o humor do seu cônjuge, mas as pessoas ao redor não conhecem como você conhece. Então, conhecer sobre alguém é uma coisa. Conhecer a pessoa de fato e de verdade é outra coisa. Trazendo uma aplicação mais prática ainda, você já teve a experiência, tenho certeza, que você conheceu a pessoa através da internet, ouviu uma mensagem, ouviu uma aula, ou uma música, um cantor, um pregador, um conferencista, um palestrante, e a pessoa se apresentou de uma forma, e quando você teve a oportunidade de encontrar aquela pessoa ou conviver com aquela pessoa no dia a dia, você percebeu que às vezes aquela pessoa não é aquilo que ela demonstra pelas câmeras, pela internet, pela televisão, pelo rádio. Não é verdade? Às vezes a pessoa ela absorve um personagem. Quantas pessoas nós temos por aí? Recentemente nós tivemos um caso na internet de um camarada que se apresentava como um pastorzão nos vídeos, fez sucesso, ganhou dinheiro, arrastou curtidas, likes, seguidores, e depois ele estava desfazendo da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, dizendo até mesmo que não pediu para Jesus morrer por ele, não pediu para Jesus derramar o seu sangue. O que isso nos mostra, irmãos? Que essa pessoa, certamente, ela tem conhecimento sobre Deus, mas não tem conhecimento de Deus. Rapidamente, um grande teólogo, filósofo conhecido, escreveu livros por aí afora, alemão. Ele estava numa universidade americana dando uma palestra sobre a impossibilidade da ressurreição. Palestrou durante 2h30 e quando o presidente da banca lá, o responsável pela banca, abriu para perguntas e respostas, levantou-se um senhor, um pastor, com uma maçã na mão, um senhorzinho de 60 e poucos anos, e perguntou para o doutor, pós-doutor lá, eu não vou mencionar o nome dele aqui, mas perguntou: doutor, certamente eu não posso ler em todos os textos que o senhor lê, eu não conheço tão profundamente o hebraico, o grego, o aramaico, o latim, o inglês, o anglo-saxão, as línguas que esse pós-doutor estava lá demonstrando habilidade e conhecimento, mas eu queria lhe perguntar, essa maçã é doce ou amarga? E o doutor respondeu: eu não posso dizer porque eu não experimentei. E o pastor disse: tampouco o senhor experimentou o meu Jesus. E a história diz que esse doutor deu as costas e foi embora e nem terminou de responder as demais perguntas. Então existe muita gente que tem conhecimento de Deus, sobre Deus, mas não conhece Deus verdadeiramente. E esse é o desejo de Paulo, por isso ele ora não por um conhecimento que ele mesmo havia passado para aquele povo. Se você conhece um pouco da palavra, você lembra em Atos 19, Lucas nos ensina que Paulo chega em Éfeso e ele passa na cidade de Éfeso 2 anos ensinando a palavra de Deus diariamente. Imagine o tanto de conhecimento que Paulo deve ter transmitido para aqueles irmãos. E mesmo assim, alguns anos depois, ele escreve a epístola orando, empenhado, dizendo: eu não paro de orar para que vocês recebam o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento profundo e espiritual de Deus. O Espírito Santo é o responsável pela revelação de Deus. Somente Deus pode auto-revelar-se. Homem algum pode transmitir para você a revelação do Espírito. Por mais que eu, como pregador, como alguém que ensina a palavra de Deus, tenha uma revelação do Espírito, a partir do momento que eu transmito para você essa revelação, para você ela não é revelação, ela é informação. Quando essa revelação cai no seu coração e o Espírito Santo ilumina o seu coração, aí isso é revelação. Revelação é revelar aquilo que está oculto, é mostrar aquilo que os olhos não veem, os ouvidos não ouvem e jamais penetrou em coração humano.
E é isso que Paulo nos diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2. A partir do versículo 9, como você pode acompanhar comigo, ele diz: mas o que está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda, investiga todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quem é capaz de sondar as profundezas de Deus, senão unicamente, exclusivamente o Espírito Santo? O versículo 11 ele diz: pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano, que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aleluia! Olha o versículo 12. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amado, o Espírito Santo tem uma função em nossa vida. Jesus deixou bem claro. Em João capítulo 14, João capítulo 16, Jesus disse que quando o Espírito da verdade viesse, e louvado seja Deus, ele já veio, ele iria nos conduzir, o povo de Deus, a igreja de Deus, os filhos de Deus, a toda a verdade. Ele iria nos lembrar daquilo que Jesus havia nos dito. E esse é o papel do Espírito Santo. Qual é o nosso papel na revelação? É meditar na palavra, encher o nosso coração da palavra. Como Paulo disse aos Colossenses, que habite em vós a palavra de Cristo ricamente. Nós enchemos o coração da palavra e o Espírito Santo vem e mostra aquilo que os olhos não veem. Os olhos veem a letra, os olhos veem o texto, os olhos veem o papel, os olhos veem o conteúdo que só podemos absorver no intelecto, no cognitivo, mas no Espírito, somente o Espírito Santo pode nos revelar. O estudioso Horner, ele disse: epignosis é conhecer a Deus com profundidade, discernimento e percepção espiritual. A.W. Tozer, um homem de Deus do século XIX, disse: conhecer a Deus é a maior necessidade da alma humana, do homem interior. É a maior necessidade, é conhecer a Deus. Uma aplicação prática para nós terminarmos é que nós devemos orar pedindo a revelação do Espírito Santo, a revelação de Deus, o conhecimento correto de Deus. O conhecimento de Deus, ele não vem por meio de leitura, de conversa, de ouvir mensagem, de ouvir hinos, de ouvir músicas. Ele vem por meio da revelação do Espírito. E o único meio de absorvermos a revelação do Espírito é orarmos. Por isso esse curso chama-se Orando com o Apóstolo Paulo. Essa é a primeira parte dessa aula e eu espero que você tenha sido abençoado, porque Deus deseja ser conhecido por cada um de nós. Vamos prosseguir. Na próxima aula, nós vamos continuar entrando na segunda parte da oração da plenitude de Deus. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.